Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Tio Stark e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o capacete resgate da Pepper Potts. Mas antes de começar esse vídeo, galerinha, siga a gente nas nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para as notificações. E é isso, pessoal. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, tá aqui o molde, tá? Esse aqui é o molde do capacete resgate da Pepper Potts. Vou dar uma explicação rápida aqui utilizando o Pepacura. Esse modelo vocês vão precisar baixar o Pepacura, porque fica mais fácil na hora de visualizar, tá? O 3D e aonde vocês vão estar fazendo a colagem das peças. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Vou dividir aqui a tela. Então esse aqui é o molde, está aqui o capacete, esse aqui são as peças, tá? Então cada peça, quando você clica, só uma explicação rápida, ela fica coloridinha, tá vendo? Tem alguns moldes aqui, que vocês vão ver logo aí na sequência, que eu já deixei ele junto. Então na hora de fazer a montagem, que nem esse e esse aqui, eu já faço ele emendado, tá vendo? Então o Pepacura já me dá essa opção de referência. Aqui, que é esse lado, vou precisar de dois moldes, então alguns pontos eu já redireciono, então eu já faço ele praticamente junto. Aonde tem duas peças, né, que vão precisar de duas peças aí fazer o encaixe, eu já faço nesse formato. Aqui o queixo também é a mesma coisa, tá vendo? Ó? Então essa peça e essa, na hora de fazer o desenho, vocês vão ver, eu já faço ela montada. Então explicaçãozinha rápida. Agora a gente vai iniciar o processo de montagem, reforçando, baixem o Pepacura para que vocês tenham a praticidade de fazer a montagem e acompanhar, tá vendo? Que ele dá essa opção aqui para vocês visualizarem a montagem da melhor forma. E aí eu vou deixar a imagem de referência desse capacete aqui na lateral para vocês irem acompanhando a montagem. E o primeiro passo é baixar os moldes e fazer a transcrição aqui para o EVA. Depois, na hora da transcrição, vocês vão notar, esse molde aqui eu já fiz ele junto, tá vendo? Isso aí vai facilitar muito na hora da montagem. Fiz com algumas peças. Essa aqui é a parte da face e fiz essa parte do queixo. Então aqui eu já fiz o desenho junto. Tem essa parte também, que é a parte da cabeça, que dá para fazer. Eu vou mostrar aqui rapidinho, só para simplificar para vocês. Ó, eu pego o molde, tá? Coloco desenho de um lado, depois desenho de outro, e tá vendo que falta aqui esse pedaço? Ó, então aqui depois é só emendar. Então eu já agilizo esse processo. Então fiz com essas peças e agora a gente vai estar fazendo o processo da montagem. Nós vamos começar a montagem utilizando essa peça de baixo como base. Depois nós vamos fazer um corte de 45 graus. Vamos começar a montagem pela parte do queixo, tá? Então vocês vão notar aí, ó, que ela encaixa nessa pontinha, tá? E a gente vai vir pelo meio, ó. Então aqui, ó, encaixo na ponta primeiro, encaixo ela aqui no meizinho e depois na outra ponta. Depois a gente vai pegar o restante da peça e vamos colar até o final. Então a gente vai fazer isso tanto de um lado quanto do outro. Depois de ter feito a montagem, aqui eu gosto de ir dando uma apertada e dando umas dobras, né? Só para poder alinhar a peça. Dando sequência, a gente vai cortar essa parte aqui de cima, fazer um segundo molde e a gente vai colar na parte interna. Isso é para que ele fique com uma profundidade nessa parte aqui da boca, da linha, para que a gente possa fazer os encaixes direitinho com uma sobra, tá? Então olha aqui para vocês verem, eu vou deixar tipo um espaçozinho. Então para isso aqui tem que colocar esse EVA aqui. Então agora a gente vai tirar o excesso e eu vou começar por essa parte lateral. Aqui a gente vai encaixar ela bem perto, tá pessoal? É bem rente, ó, não precisa muito não. A gente vai deixar um espaço muito curto, tá? Vai fazer o ângulo de 45 graus para poder fazer o encaixe. Vou encaixar ela aqui também, tá? Então presta bem atenção, ó, que a pontinha tem que pegar nessa linha, tá? Então a gente encaixa aqui, ó, bem certinho, bem rente. Essas linhas aí servem de referência para fazer as montagens, tá? Conferido, tudo encaixadinho, a gente vai fazer o corte de 45 graus na peça, nessas laterais, e vamos fazer o encaixe dela dessa forma. Vocês vão notar aí, ó,
e vai dar um leve degrau. Então, bastante prático. Aí, ó, estou mostrando para vocês o corte 45 como que é feito. Então, com a ajuda de uma tesoura, né, vocês vão vir fazendo o recorte. Não há necessidade de fazer em todas as peças, tá? Só algumas aí, e fica fácil de vocês verem aí na hora de fazer a montagem utilizando o Pepakura, tá? Então fica mais fácil aí pegando essa referência. Feito isso, a gente vai fazer a colagem. É muito simples, ó. Então encaixo aqui primeiro pelas pontas, né? Vocês vão notar que todas as peças ela tem uma espécie de uma quina, ó. Tá vendo? Já encaixou outra quina, tá? E aí por diante a gente vai fazendo esse encaixe até fazer toda a colagem da face. Feito isso de ambos os lados, tá? A gente vai dar sequência no nosso projeto colando outras peças. Essa peça aqui, tá? Ela encaixa bem aqui nessa pontinha. Então a gente vai encaixar primeiro na parte de baixo e depois vir moldando, tá? Ela vai encaixar bem aqui rente. É muito fácil, muito tranquilo. Então essa também, antes de fazer a montagem, a gente pode fazer uma dobra. Não há necessidade de você fazer o corte 45 graus nessa. Então começa aqui pela ponta, bem rente, tá? E depois a gente vai passar. Aqui eu geralmente só uma dica, vocês estão vendo eu passando aí, quando dá um excesso de colo, com um pedacinho de EVA vocês conseguem tirar esse excesso. E aqui, ó, a gente vai vir contornando a face, tá? Colocando bem rente a peça, tá? A gente vai colar essa parte aqui do detalhe. É muito fácil, pessoal. Esse aqui basicamente é um capacete que o resultado dele fica incrível. Então aqui, ó, a gente vai encaixando direitinho, tá? Bastante alinhado, bem certinho. E olha aí, ó, já encaixou a parte dos olhos. E aí vai repetir esse processo do outro lado. Bom, pessoal, essa peça a gente vai estar encaixando ela bem aqui nessa ponta, tá? Ela tem um detalhe de um acabamento que ela tem uma profundidade nesse canto aqui do capacete. O que a gente vai fazer? A gente vai colar ela aqui, a gente vai saltar essa ponta, porque depois com uma tirazinha de EVA pequena a gente vai colar ali por trás. Então o ideal a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai passar a cola nesse pedaço, tá? Vai encaixar bem rente aqui na ponta, sem esticar muito o EVA, tá vendo? Depois a gente vai colar essa parte de baixo do EVA, bem aonde está aqui a minha mão, ó. A gente vai fazer a colagem dessa forma e esse meio vai ficar com essa profundidade. Depois a gente recorta um pedacinho do EVA, olha aqui, ó. A gente vai encaixar ela bem aqui, ó. Espreme um pouquinho, ó. Ela tem que encaixar ali dessa forma. E depois a gente vai fazer o acabamento na parte interna, que isso vai deixar o capacete mais firme, tá? Cortar um pedacinho pequeno de EVA e aqui a gente já vai encaixando essa parte aqui, que é a parte da lateral. Dando seguimento, a gente vai passar para a parte de cima do capacete, tá? Aqui eu não vou fazer o corte de 45 porque essa peça aqui é muito tranquila. Então a gente vai passar a cola bem na pontinha, ó, e vamos fazer o encaixe começando pelas pontas aí, tá vendo onde está a medição aí do meu dedo. E depois é só passar a cola nas laterais e fazer os encaixes. Voltando para a colagem da lateral, a gente vai colar essa peça. É bem tranquilo, só prestar atenção aí, ó, no formato. A gente encaixa aqui, tá? Vai colando as pontas, tá? Tomar bastante cuidado para não colar as pontas errado. Então só prestar atenção, o jeito certo é esse, tá? Nem para cima nem para baixo, aí ó, desse formato. E é super tranquilo. Vou colar aqui rapidinho para vocês. Então basta começar por essa ponta, tá? Encaixa ela aqui e depois é só ir contornando, ó, que o próprio desenho já mostra onde que encaixa. Encaixa aqui nessa pontinha, tá? E faz a colagem. Feito isso, é só repetir o mesmo processo do outro lado. Essas três peças a gente vai fazer a montagem, tá? Que essa aqui é a peça que encaixa na lateral também, mas ela tem alguns detalhes. É muito fácil. Primeiro passo, em alguns pontos a gente vai fazer um corte 45 graus para a gente estar fazendo o encaixe. E ficar bem atento com os pontos, né? Então, esse ponto ele encaixa aqui,
tá? E o outro encaixa aqui em cima, tá? Então esse é o formato. O que que acontece? Aqui a gente vai cortar 45 graus. Isso vai facilitar na hora de fazer o encaixe. Então eu corto aqui, tá? Vou desgastando e a gente vai fazer o encaixe aqui. Depois, na hora que chegar, a gente cola, tá? Não vai colar tudo não, pessoal. Só um detalhe, tá? A gente vai colar só até a metade. Por quê? Como é uma peça que tem alguns detalhes de quina, a gente vai segurar o EVA um pouco para ele dobrar e dar esse efeito que vocês estão vendo aí. Tá? Ele tem que ficar pontiagudo. Então a gente dobra para depois fazer o encaixe. Tá? Isso aí é a questão mais de modelagem. Olha lá para vocês verem como que fica. Tá? Ele fica desse formato. E depois a gente vai fazer o encaixe da peça na parte de cima, mostrando aqui direitinho para vocês, tá? Ele vai ficar dessa forma, ó, com essa parte aí na frente com esse buraco, encaixa ali, ó, tá? Encaixa até o final, olha aí. E lembrando, pessoal, que a gente vai encaixar na ponta, tá? Ele tem que ficar assim, ó, bem curvadinho. Depois a gente vai pegar esse pedacinho pequenininho e vamos encaixar ele aqui. Feito o encaixe, a gente vai só ajustar essa pecinha aqui que a gente colou. O que acontece? Aqui, ó, a gente vai encaixar ela na lateral. Vou mostrar para vocês bem detalhado como que a gente vai encaixar. Então, aqui a gente vai encaixar ela aqui, ó. Tá? Não precisa fazer um corte de 45 graus não. Então a gente vai começar bem na ponta, ó, nessa quina aqui dessa parte aqui da face. Então a gente vai encaixar, ó, ela bem na pontinha, pessoal. Então encaixa ali, tá? Depois encaixa na outra ponta. E ali, ó, a gente vai encaixar ela dessa forma, ó. A gente vai encaixar ela assim. Aqui, o que que acontece? Eu vou só passar cola na pontinha, tá? Então olha aí, eu vou encaixar ela bem no limite, cara, é bem no limite mesmo, tá? Para ficar um negócio assim bem detalhado, ó. Foi bem no limite. E aí a cola eu vou passando a pontinha do EVA para terminar a fixação, mas ele fica bem na ponta. E aí vocês vão notar que tem essa parte de trás ali, ó, do capacete, é onde a gente vai fazer a colagem, tá? Se por um acaso precisar e tal, vocês verem que ficou alguma sobra, vocês passam um pouquinho de cola e vem aí com um pedacinho, né, de EVA, vem forçando só para espalhar e ele fazer a vedação do furo, né? Então fica bem tranquilo. Olha aí para vocês verem como que fica o detalhe, tá? Então isso aí, essa pontinha ela fica dessa forma. E aí a gente vai fazer, a gente vai finalizar, né? Aqui eu vou tirar um excesso, fazer um 45 graus aqui nesse pedaço, porque esse finalzinho ele vai encaixar nessa peça, tá? Então por isso que a gente começou pelo queixo. Então, para fechar direito e não sobrar nada, a gente cola na parte de cima, tá? Aqui eu vou encaixar aqui, ó, um ponto, olha aí, ó, encaixei no ponto certinho. Para finalizar é só fechar aqui na parte de cima da peça. Agora nós vamos começar o fechamento da parte do alto, tá? Aqui a gente vai começar por essa peça. Ela encaixa bem na ponta da face. E lembrando o seguinte, nós vamos deixar esse corte aí porque ela também tem profundidade. Então esse detalhe de acabamento nós vamos fazer depois, tá? Então feito em ambos os lados, tá? A gente vai dar prosseguimento à nossa montagem. A próxima peça ela encaixa aqui na lateral, então fica atenta para essa quina de cima. A gente vai começar bem pela pontinha, então a gente começa por aqui, só prestar bastante atenção. Então encaixa, depois encaixa na outra ponta. Não tem necessidade de fazer 45 graus nessa peça. E aí aquele esquema, passa a cola até o finalzinho e vem encaixando. Feito isso, pessoal, é só prestar bastante atenção. Olha lá onde ela vai encaixar. Feito isso,
a gente vai repetir o mesmo processo depois do outro lado, ó, e tomar bastante cuidado aí nesse finalzinho. Agora, pessoal, uma dica muito importante, esse molde, tá? Ele é desmembrado em dois. Esse aí é o seguinte, vocês vão desenhar, na hora de desenhar, vocês vão deixar ele sobrando, tá? É uma sobrinha, porque isso ele vai encaixar por cima, tá? Então a gente não vai fazer corte nele não, a gente vai colocar ele deixando um degrauzinho. Então eu deixo um excesso de EVA nessa parte, vocês vão notar aí, e depois a gente encaixa ela de frente, porque a gente vai levar essa peça até o final e depois a gente vai fazer o coco, né, a parte de cima do capacete. Então isso vai ajudar bastante, porque o capacete vai apoiar em cima desse detalhe do EVA. Então a gente vai deixar um excessozinho, ó. Aí eu deixo um excesso, tá? E é muito fácil, vai ajudar demais aí na hora de vocês fazerem a colagem, tá? Só nesse finalzinho aí que não tem necessidade, mas a parte da frente, seguindo as referências aí do Pepacura, que vocês vão conseguir identificar, é só fazer o contorno da peça dessa forma. Dando sequência, aqui eu já mostrei no início do vídeo o molde que eu fiz, tá? Eu já colei ambos os lados já no EVA e depois eu fiz só o arremate e a colagem. Aqui a gente vai estar colando ele começando pela parte traseira, para a gente não errar o meio. Então a gente cola tanto de um lado quanto do outro, tá? E depois é que a gente vai fazer o arremate. É muito simples, pessoal, não tem segredo não. Então só reforçando, cola primeiro as partes de trás, tá? E depois a gente vem colando o restante até chegar ao centro. Vocês vão notar que o capacete, né, por ele ter a emenda, ele vai ficar com uma linha bem central. Isso tanto naquela bordinha que a gente fez, quanto nessa parte de cima do capacete. E aí é muito fácil, é só passar cola, tá vendo? E ajustar certinho. Dando seguimento na montagem, a gente vai cortar esse triângulo, tá? A gente vai vazar o triângulo porque a gente vai fazer o detalhe da parte de trás do capacete, tá? A gente vai fazer ele em alto relevo. Então a gente corta esse triângulo, só faz um ajustezinho aqui das linhas, né? Cola em ambos os lados e depois que a gente fizer a colagem, a gente vai fazer um corte de 45 graus na tampa, tá? Na parte de cima do capacete, para a gente poder tá fazendo o encaixe certinho. É bem tranquilo. Feito isso, a gente vai entortar ele aqui um pouquinho só para dar uma modelada e a gente vai começar o encaixe aqui, ó. Então a gente começa pela ponta, tá? E vem fechando. Então aqui vocês vão notar aí que o formato ele, né, mostra onde cada pontinho encaixa e aí é só vir fazendo o fechamento de uma ponta a outra. Montagem completa, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez no tampo de cima. Nós vamos cortar essa parte aqui com um excesso, tá vendo? Porque ela tem um degrau, ela vai ter um relevo. E aonde a gente encaixa essa peça? A gente vai encaixar ela aqui, ó. Olha bem essa linha, tá? Que tem aí. E a gente vai começar encaixando ela aqui. Esses relevos que eu deixo, pessoal, é justamente para que esse capacete tenha profundidade, tá? Então ele fica mais firme também. Então é só prestar bastante atenção, ó. Olha ali, ó, a referência das linhas que eu deixo. A gente vem encaixando. A gente vai fazer esse contorno em toda a peça até o outro lado, tá? Isso daí é justamente que mais à frente vocês vão ver como que fica o acabamento do capacete. Quem utiliza o Pepacura vai entender porque vai notar que tem esse degrau, tá? Então é só vir contornando, fazendo esse processo, tá, de acabamento. Aqui, depois que a gente faz todo o contorno, a gente vai fazer o encaixe da peça. Então a gente vai passar nessa lateral, ó, a gente vai começar a fazer o fechamento do capacete. A gente vai colar ele no excesso, tá? Nessa borda extra que a gente deixa, a gente vai colar ela ali. Aqui, galera, vocês podem forçar
Vocês vão notar que ele vai ficar um pouquinho estranho, mas depois que coloca a parte da frente daí dos olhos, ela ajeita, tá? Ela conserta. Então, inicialmente ela fica um pouco estranha, mas olha aí, ó. É esse o efeito que tem no capacete, é essa a profundidade. E aí, aquele esquema, é só vir passando cola com o auxíliozinho do EVA para vir dando o acabamento e a fixação desse detalhe aí do EVA. E aí a gente vai repetir esse mesmo processo do outro lado. Agora a gente vai finalizar a parte de trás do capacete após a gente ter feito o processo de encaixe da peça. Aqui a gente vai encaixar ela bem aqui na lateral. E antes de fazer esse encaixe, eu já vou finalizar esse acabamento aqui da parte de baixo do capacete. É só tentar aí, ó, ele encaixa bem na ponta, né? E aí a gente vem fazendo todo o contorno. Após fazer esse fechamento, né, esse contorno, a gente vai encaixar primeiro aqui na ponta, ó, e vamos encaixar a peça por cima, tá, daquela sobra, tá? E é sempre bom, pessoal, vocês fazerem o desenho completo da peça, porque isso aí é só uma sobra mesmo para encaixar certinho, ó. Então eu fiz todo o encaixe ali da parte de trás do capacete, tá? E aí a gente vem fazendo o fechamento agora das laterais. Após ter feito o encaixe, nós vamos para a parte frontal do capacete, que é os olhos, né, que a gente vai finalizar. E é bem fácil, a gente vai passar cola na parte interna e a gente vai vir contornando. Então começa sempre pela ponta dos olhos, né? Olha aí como eu estou fazendo. A gente vai encaixar e vai vir dobrando essa parte interna, tá? É sempre, pessoal, bom e interessante fazer por parte, prestar bastante atenção para que vocês não façam a colagem errada, tá? Tenham sempre como referência aí o Pepacura para que vocês possam estar fazendo. Então aqui, ó, a gente vai encaixar bem rente, tá? Uma linha com a outra e depois vai levar essa peça até o final. A parte de baixo é a mesma coisa, a gente vai virar ela, ó, a gente meio que vai dobrar, tá vendo? Até o finalzinho. Eu vou mostrar aqui, a gente cola, olha aí, ó. A gente vai encaixar e essa parte interna ela é virada para dentro do capacete, tá? Essa parte dos olhos aí a gente vai passar a cola, ó. Vou mostrar até o final para vocês. Olha aí, ó, a gente vai ajustando e vai colando, vai ajustando e vai colando. Tira o excesso, tá? E a parte interna a gente vai virar assim, ó. A gente pode passar cola já de uma vez, ó. Puxa aqui, olha aí como é que eu vou fazer. Vou passar a cola na parte interna, tá? Passo a cola na parte interna, com bastante cuidado, pessoal. Olha lá, ó. A gente vem dobrando o EVA, tá vendo? Olha aí, ó. Ele não vai encaixar por cima, não. Ele vai encaixar dentro dos olhos, ó. E aí a gente vem modelando. Na hora de chegar naquela parte ali, a gente vai colar ela internamente, né? Deixa eu tentar puxar aqui para vocês verem. Essa aí foi um pouco complicado. Tem que ter bastante atenção, por isso que ela ficou por último. Olha aí, ó, a gente vai encaixar ela aqui, ó. Então tomar bastante cuidado na hora de fazer esse encaixe. Aqui, ó, eu vou dar só um pinguinho de cola, já posicionei. Olha aí, ó. É questão de ir encaixando. Cortou um pouquinho, mas tá dando para visualizar, porque esse pedaço é bem complicado. E para finalizar, pessoal, é que a gente vai estar fazendo uma colagem ali na pontinha, tá vendo? Ó, a gente só vai dar um pinguinho de cola e empurrar. E aí a gente depois repete o processo do outro lado. Após ter finalizado, a gente vai pegar um pedaço de EVA. Nós vamos colar ele aqui, ó, na parte interna do capacete para fazer aquele esquema de profundidade que eu falei para vocês. Então esse processo aqui agora é só o processo mesmo aí de acabamento. Então nós vamos fazer esse processo aqui na lateral e no tampo de cima do capacete, que é onde tem aquele espaço em aberto ali em cima. Montagem finalizada. Então tá aqui o capacete todo detalhado, tá? Mostrando aqui para vocês. Agora a gente vai partir para o processo de impermeabilização e o processo de pintura. Antes de impermeabilizar, eu vou estar utilizando uma massa de calafetar F12.
para tampar algumas imperfeições do EVA, onde ficam algumas rebarbas, tá? Então quem quiser repetir esse processo pode. Isso aí é bem simples, tá? Vocês vêm tampando, ele já vem dando um acabamento mais vivo. Não é para pessoal para passar ele na peça toda, tá? É só nas emendas, nos detalhes para tampar furo, imperfeições, onde fica aqueles buracos, né? Onde não cola e tal. Então essas rebarbas aí é que vocês vão estar utilizando esse tipo de processo de acabamento antes de fazer a pintura. Isso é mais aí para deixar uma dica para vocês vão ver que vai ficar mais liso, né? Por exemplo, geralmente isso é bom utilizar em parte do queixo, a parte de cima, onde tem bastante emenda, tá? Para ficar uma coisa bem mais uniforme. Vocês podem estar passando com a ponta do dedo mesmo aí, vocês conseguem fazer esse detalhe. Depois é muito simples, deixou secar, faz a lixa, né? Vai dando os acabamentos aí igual eu estou fazendo. Depois é só lixar e aí a gente vem aplicando a parte de impermeabilização, que é a parte com a cola. Nesse processo, pessoal, eu utilizei a cola branca PVA e aqui eu misturei ela com tinta acrílica na tonalidade azul, tá? Por que eu resolvi fazer ela dessa cor? Vocês podem fazer com qualquer outra cor, porque o que acontece? Passando a cola branca, tá? Sem esse pigmento, pode acontecer de ficar algum setor sem ter recebido, né, a cola como o que ela serve para impermeabilizar o capacete. Então eu faço dessa forma. Vocês podem estar utilizando a cor que vocês quiserem. Como o capacete da Pepper ele é azul, vocês vão notar que eu vou utilizar já na tonalidade aqui num tom azul um pouco mais claro. Então foi simplesmente isso. É a cola PVA branca normal diluída com a tinta acrílica. E aí a gente vai aplicar em todo o capacete. Aqui eu apliquei mais ou menos umas 4 demãos de impermeabilizante. Então olha aqui para você ver, ó, tá vendo? Aquele ponto ali eu deixei ele justamente para mostrar que ficou, tá vendo? Sem receber a cola. Então é onde eu tenho que vir dando acabamento. Então é para isso que serve essa coisa de pigmento. Depois eu pintei ele todo no tom cromado, tá? Como eu não tinha tinta metalizada, eu vou ensinar uma técnica aqui que deu certo. Eu peguei a própria cola, tá? Fui diluindo até chegar numa tonalidade de azul. E depois eu fui passando as camadas, ó. Então aí eu passei a primeira camada, deixei secar, depois passei outra camada, deixei secar. E isso eu fui fazendo até chegar na tonalidade que eu achei mais próxima do capacete. Foi bem fácil. E aí, como ele já tinha alguns pontos em cromado, eu não pintei, eu já deixei ele preparado. Então vou mostrar aqui para vocês, ó, esse fica o resultado. Essa é a tonalidade do azul que eu encontrei. Então eu fui simplesmente repetindo o processo. É o mesmo, né, pigmento com cola, não tinha uma tinta metalizada. Então eu diluí, fiz uma tonalidade e fui passando, dando várias camadas até chegar na tonalidade mais próxima do capacete. Pintura finalizada, esse é o nosso resultado. Aqui nos olhos eu não mostrei, mas eu fiz um acabamento utilizando uma tampinha de doce. Então eu cortei que ela tem um branco leitoso. Como eu não utilizei LED, eu peguei um azul bem clarinho e só dei uma diluída, né? E pintei tanto os olhos ali da lente, fazendo tipo um sombreado, quanto essa lateral. Também coloquei um pedacinho dessa tampinha branca aqui, tá? Fazendo os detalhes. Aí a questão de linhas, igual vocês podem ver, esses acabamentos aí, eu sugiro que vocês peguem uma imagem de referência, tá? Que vocês olhem os detalhes para que chegue o mais próximo possível e tenha um trabalho bem legal. Então agora, pessoal, eu vou deixar aí para vocês imagens mais detalhadas do capacete da Pepper Potts.